Olá, eu sou o Enxadrezando. Esse é o segundo vídeo da nossa série sobre padrões de cheque-mates com a torre. Nessa série, nós já compartilhamos 2 vídeos de mates com os cavalos, 2 vídeos de cheque-mates com os bispos, um vídeo de cheque-mate com a torre, e esse, que é o segundo vídeo com essa peça. Pesquise em nosso canal para poder assistir esses vídeos, e comentem o que estão achando. Posição 1. Nessa combinação entre cavalo e torre, o cavalo faz o serviço de empurrar o rei para trás da cadeia de peões, para que a torre consiga dar o cheque-mate. Nessa posição, podemos ver que a vantagem material das peças brancas é muito grande. As peças brancas ocupam a maioria das casas do tabuleiro. Mas somente a torre das pretas domina casas mais importantes do que todas as peças das brancas. O cavalo tem que dar o cheque pensando em empurrar o rei para o canto, se aproveitando que a torre não permite que o rei saia pela coluna. Cavalo em D2, é um lance excelente pelos mesmos motivos citados antes. O rei só pode ir para 1. Torre em C1, dando o cheque-mate em mais um lance excelente. Posição 2. Essa posição apareceu várias vezes nessa série, pois ela tem aparecido frequentemente em meus exercícios. Temos o bispo dando a proteção necessária para que a torre possa dar o cheque-mate. Mas esse exercício foi divertido de resolver pela quantidade de peças que foi sacrificada até conseguirmos vencer a partida. As peças brancas estão com uma leve vantagem material, mas deverão sacrificar a maioria de suas peças para abrir caminho até o cheque-mate. Confira só. Dama por bispo. Dama por dama. E bispo por dama num lance excelente. Peão em F6, para que o bispo possa cobrir o cheque da torre. Torre por peão. Bispo em D5, pensando em voltar o bispo para cobrir o cheque. Torre em B8, cheque. Bispo cobre em G8. Torre por bispo. Rei por torre. E torre em F8 dando o cheque-mate. Posição 3. Nós alteramos esse exercício para que possamos perceber que a quantidade de peças não determina necessariamente a vitória de um jogador. As peças pretas literalmente estão quase sem peças no tabuleiro. Se fosse a vez das brancas jogarem, podemos perceber que as brancas ganhariam facilmente. Mas as peças pretas têm uma jogada que termina o jogo imediatamente, conquistando assim a vitória na partida. Aqui vamos nos beneficiar de vários temas diferentes numa mesma jogada. O primeiro deles é o mate na última fileira. O segundo é o cheque descoberto. E o terceiro vai ser o cheque duplo. Torre em D1 é uma jogada excelente, e acaba com a partida. Se você quiser aprender mais sobre os temas no xadrez, nós vamos deixar esse link nos cards para você assistir mais tarde. Posição 4. Mais um exemplo de mate no fundo. O cavalo impede o rei de fugir por F2, enquanto a torre termina a partida. Mas vamos analisar o exercício. Aqui nós estamos quase tomando o cheque-mate com a dama protegida pelo cavalo, então capturar o cavalo é um lance que devemos considerar para eliminar de vez a possibilidade de perder a partida. Mas como disse o grande mestre Rafael Leitão em um de seus vídeos. Abre aspas. Se você ver um lance bom, procure outro melhor. Fecha aspas. O cavalo já está tirando a casa de F2 do rei, então capturar o cavalo significa que você vai dar mais espaço para o rei do adversário. Como já mostrado nesse vídeo, nós temos um lance melhor. Vamos começar com torre em C1, dando um cheque com um lance excelente. A dama é forçada a cobrir o cheque em D1. E torre por dama, dando cheque-mate em outro lance excelente. Se essas dicas não valerem o teu like, então assista até o final que tem mais. Posição 5. Nessa posição o bispo impede o rei de voltar para G8, e queremos chamar a atenção para o peão que cria um corredor, onde o rei do adversário não conseguirá fugir quando a torre entrar na coluna H. Mas vamos ao exercício. A parte material está exatamente igual. Os bispos estão se desafiando. Primeiro temos que perceber que, se capturarmos o bispo dando o cheque, logo depois poderemos dar um descoberto e capturaremos a dama. Bispo por bispo, cheque. A torre cobre o cheque. Bispo captura a torre, e depois a torre captura a dama. Caso o oponente não cubra o cheque com a torre e tente fugir com o rei pela coluna H, vamos jogar a dama em H4, cheque.
Dama por dama. E torre por dama dando um cheque-mate num lance excelente. Posição 6. Nessa posição, a dama fecha as diagonais na frente do rei do adversário, enquanto a torre termina com a partida num cheque-mate belíssimo. Nessa posição, a dama está atacada pelo cavalo. A torre está atacada pela dama, e nenhuma das duas peças estão protegidas. A primeira coisa que podemos pensar é em capturar a dama com a nossa torre, mas isso vai nos fazer perder a dama para o cavalo. Uma das melhores formas de se livrar de um ataque a duas peças é procurar por cheques. Melhor ainda se um dos cheques é dado por uma das peças ameaçadas. Torre em A8 é um cheque, mas isso fica configurado como uma chance perdida. Isso porque, como vimos na imagem desse exercício, temos uma excelente oportunidade de ganhar a partida. Dama por B3 é cheque e um lance excelente. O rei pode ir para A1, ou para B1. E, em ambos os casos, nós vamos fazer o excelente lance de arremate da partida com a torre por F1. Posição 7. A combinação torre e cavalo oferecem uma boa opção de excelentes jogadas. Nessa posição, o cavalo dá o suporte para a torre dar o cheque-mate, enquanto o peão de F5 impede o rei de capturar o cavalo. Muitas coisas acontecem nessa imagem. Estamos quase tomando o cheque-mate. Temos um cavalo muito bem posicionado, e protegido pelo peão de F5. Temos um peão passado e perto da promoção. Mas a melhor função que esse peão desempenha é de tirar a casa de F7 do rei. Se as peças brancas capturarem a dama com a torre, as peças pretas ainda vão ter muita vantagem para ganhar a partida. Vamos ao resultado. Torre em A8 é um lance excelente. Perceba que as peças pretas saíram de uma situação de ataque para uma situação de defesa. A partir desse momento, o cheque-mate é inevitável. A engine está dando mate em 2 lances. A dama deve voltar para cobrir o cheque. Torre por dama forçando o rei a ir para a casa de H7. E torre em H8, cheque-mate. Posição 8. E por último, mas não menos importante, vamos mostrar o mate de torre e rei contra rei. Esse final é muito comum de acontecer no final das partidas, mas vamos mostrar outro exemplo que mostra essa posição no meio do tabuleiro. Para entender melhor como funciona esse final de partida, temos que entender que a torre limita o rei de forma que ele não consiga passar para o outro lado do tabuleiro. O teu rei deve ficar frente a frente com o rei do oponente, impedindo que o rei passe por essas casas, e, nessa condição, você vai avançar a tua torre dando cheque, e obrigando o rei do oponente a ir cada vez mais para a borda do tabuleiro. E sempre que o rei do oponente chegar perto da tua torre, coloque-a do outro lado numa casa segura. Rei frente a frente, torre dá cheque. Rei ataca a torre, ou tire a torre, ou proteja-a com o rei. Limite ainda mais a ação do rei do adversário. Rei frente a frente. Limite a ação do rei. Rei frente a frente. Torre na última fileira, e cheque-mate. Para um exemplo melhor de como essa posição funciona no meio-jogo. Aqui estamos em cheque com o cavalo, que está protegido pelo outro cavalo. Então vamos capturar com o nosso cavalo menos ativo. E agora, lembrando da configuração que estamos buscando, torre captura cavalo. A torre dá um cheque, mas podemos capturar com o peão. Peão em B6. E o nosso cheque-mate é inevitável com torre em F8, cheque-mate. Bem, é isso. Deixe o seu like caso tenha gostado desse conteúdo, se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos e comente aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida, crítica, ou sugestão. Vou deixar esses 2 vídeos para você assistir na sequência. Um grande abraço e até a próxima.